Good morning, everyone. Bom dia a todos. It is a real privilege for us to be with you here in Brazil. É um prazer para nós estar com todos vocês aqui no Brasil. It is not my first visit to Brazil. I've been here before. Não é a minha primeira vez no Brasil, já tive aqui outra vez. But it is always a joy to come back. Mas é sempre uma alegria voltar. We want to thank you for your warm reception here. E eu quero agradecer a vocês por essa calorosa recepção que tivemos. My name is John Ross. Meu nome é Jean Ross. I work with Amazing Facts. Eu trabalho para Amazing Facts. I oversee the evangelism department of the ministry. Eu cuido da parte do evangelismo do nosso ministério. I'm also the associate pastor of the Granite Bay Church with Pastor Doug. E eu também sou o pastor associado da igreja Granite Bay junto com o pastor Doug. I've been with the ministry for 20 years. Já estou há 20 anos no ministério. And I'm very happy because on this trip my wife was able to come with me. E eu estou feliz porque a minha esposa Ruth também pôde Ruth vir wave. comigo. There she Acena para o is. pessoal conhecer você, Ruth. She doesn't always get to travel with me. Nem sempre ela pode viajar comigo. I have 3 kids Eu tenho 3 filhos and they were in college till about a year ago. e faz um ano eles ainda estavam na faculdade. So my wife had to work to pay the school bill. Então a minha esposa tinha que trabalhar para pagar a mensalidade da faculdade. But they all graduated, Mas todos já se formaram. so now she gets to travel a little bit more. Então agora ela já está conseguindo viajar um pouquinho mais. Part of the work that we do at Amazing Facts Parte do trabalho que fazemos na Amazing Facts is not only preaching the word, não é somente a pregação da palavra, but we're also involved in training people to preach the word. mas também nós capacitamos pessoas para que preguem a So palavra. Amazing Facts has a number of training Bible schools. Então a Amazing Facts tem vários centros de capacitação evangelística. Now in the name it says Amazing Facts International. No nome diz Amazing Facts International. The Lord has really blessed the work of Amazing Facts over the past few years. O Senhor tem realmente abençoado a obra da Amazing Facts nos últimos We have anos. expanded into many countries. Nós expandimos para diversos países. We have an organized AFCO program Temos um programa do EFCO, a nossa escola evangelística, organizado. in Australia, Melbourne, Australia, Austrália, and in the Indonesia, na Indonésia, in the Philippines, nas Filipinas, in Malaysia, Malásia, in China, China, in India, Índia, in Europe, in Sweden, na Europa, na Suécia, Canada, Canadá, the US, nos Estados Unidos and in Brazil. e no Brasil. We started the AFCO program about 2 years ago. Faz 2 anos que nós iniciamos o EFCO no Brasil. Hyundai is overseeing the work for us here in Brazil. Hander está supervisionando a obra aqui no Brasil. Now in our name, Em nosso nome, Seventh-day Adventists, Adventistas do Sétimo Dia, of course it's made up of 2 distinct teachings or doctrines. temos 2 doutrinas distintivas aí incluídas. We understand seventh day, Nós entendemos o sétimo dia, but of course we also Adventists. mas nós também somos adventistas. To be an Adventist is to believe in the soon coming of Jesus. Ser um adventista é crer no breve retorno de Jesus. In the church that I pastor, Na igreja onde eu sou pastor, we have a song that we sing at the beginning of every service. temos uma música que cantamos no início de cada culto, It emphasizes the fact that we're Adventists. que enfatiza o fato de que nós somos It adventistas. says we have this hope that burns within our hearts. Ó que esperança vibra em nosso ser. Hope in the coming of the Lord. Esperança, né? Na vinda do Senhor. Yes, friends, we are Adventists. Sim, amigos, nós somos adventistas. We believe Jesus is coming soon. Cremos que Jesus está em breve para voltar. This morning I want to talk about this great Advent hope that we have. E hoje de manhã eu quero falar sobre essa grande esperança que nós temos. For 3.5 years, the disciples had been with Jesus. Por 3 anos e meio, os discípulos haviam estado com Jesus. They had walked with him on the dusty streets of Galilee. Eles haviam caminhado com ele nas ruas empoeiradas da They had stood Galileia. and watched as Jesus fed more than 5,000 people. Eles tinham visto Jesus muitas vezes. They saw him open the eyes of the blind, the ears of the deaf. Eles viram Jesus abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos. They proudly stood next to Jesus when he called into the darkness of Lazarus' tomb. A multidão estava ali, eles estavam com a multidão
quando na tumba de Lázaro ele ressuscitou and they witnessed Lazarus being resurrected to life. e viram Lázaro voltar à vida. They loved Jesus. Eles amavam Jesus. They believed him to be the Messiah. Acreditavam que ele era o Messias. So when Jesus told his disciples Então, quando Jesus disse aos discípulos that he was to leave them and ascend to his Father in heaven, que ele iria deixá-los e ascender ao Pai no céu, their hearts were filled with o sadness. coração deles agora se entristeceu. And when Jesus saw the sad looks on the faces of his E disciples, quando Jesus viu a tristeza no rosto dos discípulos, he said to them, "Let not your hearts be troubled. ele disse: não se turbe o vosso coração. If you believe in God, believe also in me. Credes em Deus, crede também em mim. In my Father's house there are many mansions. Na casa de meu pai há muitas moradas. If it were not so, I would have told you. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. I go," Jesus said, Vou preparar-vos, "to Jesus prepare disse. a place for you. Preparar-vos um lugar. And then I will come again. E quando eu for preparar-vos um I will lugar, receive voltarei you unto myself, para recebê-los para mim that where mesmo, I am, there you may also be." para que onde eu estiver estejais vós também. Yes, friends, we are Adventists. Sim, amigos, somos We adventistas. believe in the coming of Jesus. Cremos na volta de Jesus. I've had my fair share of funerals that I've had to conduct over the Eu years. já conduzi alguns funerais ao longo dos anos. I've stood by many open graves, Já fiquei perante muitas sepulturas abertas, surrounded by weeping family members, rodeado de familiares em saying luto, their final goodbye to a loved one. dizendo o último adeus ao seu ente querido. And I usually tell the family at that occasion. E geralmente nessas ocasiões eu digo aos familiares, I tell them today, cemeteries, graveyards, it's a place of eu sadness. digo hoje os cemitérios, as sepulturas são um lugar de tristeza. But when Jesus comes again, Mas quando Jesus voltar, it'll be one of the happiest places on earth, será um dos lugares mais felizes da terra. because the dead in Christ will rise Porque os first. mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. And we'll be caught up to meet them in the E air. seremos arrebatados para os ares para nos encontrar com Yes, Ele. Jesus is coming Sim, again. Jesus está voltando novamente. And because we're E Adventists, porque somos adventistas, there are some important things that I want to emphasize this há morning. coisas importantes que temos que enfatizar. Number one, Primeira, we must know God. devemos conhecer a Deus. Not just know about God. Não conhecer sobre Deus. Not just accept the historical fact that Jesus came, Não simplesmente saber que historicamente that he Jesus died on the veio. cross for our Que Ele sins, morreu na cruz por that he nossos arose and pecados. ascended to heaven. E que Ele ressuscitou e foi aos céus. Even the devil knows that. Até o diabo sabe disso. But we need to know Jesus personally. Mas precisamos conhecer Jesus pessoalmente. We need to know him as our Christ, as our Savior. Precisamos conhecê-lo como nosso Cristo, nosso Salvador. Jesus said, and this is life eternal, Jesus disse: a vida eterna é esta, that they might know you, the only true que God, te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, and Jesus Christ whom thou hast sent. e a Jesus Cristo a quem enviaste. In Jeremiah chapter 9 verse 23 we have these words. Em Jeremias capítulo 9, verso 23, nós lemos: Thus saith the Lord, assim diz o Senhor, let not the wise man glory in his wisdom, não se glorie o sábio na sua sabedoria, let not the mighty man glory in his might, nem se glorie o forte na sua força, nor let the rich man glory in his riches. não se glorie o rico nas suas riquezas. In other words, the prophet is saying, Em outras palavras, o profeta diz: don't glory in your wealth, não se glorie na sua riqueza, don't glory in your reputation, não se glorie na sua reputação, don't glory in your prestige or influence. não se glorie em seu prestígio ou influência. But then he goes on in the next verse. E ele continua dizendo: He says, but let him who glories glory in this, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, that he understands and knows God. em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor. It's not about how much you might know about the Bible. Não tem a ver com o quanto você conhece da Bíblia. It's not whether or not you can quote the 2,300 days and give all the dates in the right place. Não tem a ver com como você sabe a profecia das 2.300 tardes e manhãs e dá a data certinha de cada Yes, that is evento. all important, Tudo isso é importante, sim, but that doesn't save you. mas isso não te salva. For we are not saved by a doctrine, Porque não somos salvos pelas doutrinas, we are not saved by a church, não somos salvos por uma igreja, we are saved by a person. somos salvos por uma pessoa. And that person is Jesus. E essa pessoa é Jesus. He hears our prayers. Ele ouve nossas orações. He gives us grace. Ele nos dá graça. He transforms our hearts. Ele transforma o nosso He coração. gives us hope and courage. Ele nos dá esperança, We are encorajamento. saved by a person, and that's Jesus. Somos salvos por uma pessoa e essa pessoa é Jesus. To the church of Laodicea, A igreja de Laodiceia,
Jesus said, you think you're rich and increase with goods. Jesus disse, você pensa que é rica e não carece de nada. You say, oh, we have need of nothing. Ah, não carecemos de coisa alguma. We've got all the prophecies figured out. Temos todas as profecias já interpretadas. We can argue with anyone about what is Bible truth. Podemos discutir com qualquer pessoa sobre a verdade da Bíblia. We have our institutions. Temos nossas instituições. We have great medical institutions. Temos grandes instituições médicas. Educational institutions. What type? Educational. Instituições de educação. Our churches are nice and big. Nossas igrejas são We bonitas, have grandes. media outreach. Nós temos programas All of evangelísticos. that is good, Tudo isso é bom, but it's not enough. mas não é o suficiente. Jesus says, behold, I stand at the door and knock. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. We have the truth, Temos a verdade, but we need to have him who is the truth. mas precisamos ter aquele que é a verdade. Jesus said, whoever hears my voice Jesus disse, aquele que ouve a minha and voz opens the door, e abre a porta, I will come in and I will dine with him. eu entrarei e cearei com ele. To dine with Jesus Cear com Jesus is to receive spiritual strength and nourishment from him. é receber a força espiritual, a nutrição dele. That comes through feeding on his word. Isso significa se alimentar de sua palavra. That comes from opening our hearts to Jesus Isso as a friend. significa abrir o nosso coração a Jesus em oração. That's what we need. É isso que nós precisamos. We don't need some new truth. Não precisamos de novas verdades. We don't need some new discovery in Scripture. Não precisamos de novas descobertas nas God Escrituras. has given us all the truth we need to get into the kingdom. Deus já tem nos dado toda a verdade que precisamos para chegarmos aos céus. But what we need more than anything else Mas o que precisamos mais de qualquer outra coisa is the experience with Jesus that the apostles had. é da experiência com Jesus que os apóstolos tiveram. We need an experience with Jesus that the early Advent believers had. Precisamos de uma experiência com Jesus como os primeiros crentes adventistas tiveram. We need the experience that those 120 had in the upper room when the Holy Spirit came. Precisamos da experiência daqueles que se reuniram no cenáculo quando descendeu sobre eles o Espírito Santo. We must know Jesus. Precisamos conhecer Jesus. You see, the Bible tells us about 3 books of record. A Bíblia fala de 3 livros de registro. We know we have the book of life. Sabemos que temos o livro da vida. Names who profess faith in Jesus, they're written in the Lamb's book of life. Todo aquele que professa fé em Jesus é escrito no livro da vida do Cordeiro. We know there is the book of remembrance. Temos o livro memorial. Those are the good deeds that have been São done, as boas obras que são ali. perhaps registradas. unnoticed by anyone else. Talvez despercebidas por qualquer outra But those pessoa. acts of kindness Os atos de bondade have been recorded in the books of heaven. são registrados nos livros But do the céu. third book Mas o terceiro livro is the book of sin. é o livro do pecado. All of our sins are recorded in the heavenly books. Todos os nossos pecados também são registrados nos livros celestiais. And before probation closes, E antes do fechamento da porta da graça, we all must appear before the judgment seat of Christ. todos precisamos comparecer perante o juiz. We do not appear in person, Não comparecemos em pessoa, but our books contain a perfect, accurate representation of our lives. mas esses livros contêm uma representação perfeita de nossa vida. The books are open in heaven, Os livros são abertos nos céus and the judgment commences. e o juízo se inicia. And in that judgment, E nesse juízo, our names will come up. os nossos nomes vêm à tona. My name will come up. O meu nome virá à tona. Your name will O come up. seu nome virá à tona. And when my name comes up, E quando o meu nome vier and your name, e o seu, the devil, the accuser of the brethren, o diabo, o acusador de nossos irmãos, is going to highlight all the things written in the book of sin. vai enfatizar todas as coisas escritas no livro do pecado. He's going to point out all of our mistakes. Vai indicar todos os nossos erros. He's going to say, God, they belong to me. Vai dizer, Deus, ele Look pertence a at what mim. they have done. Olha só o que eles fizeram. There is a moment's silence in heaven, E há um momento de silêncio no céu. and every eye is turned to God the Father, E todos os olhos agora se voltam a Deus o Pai. and He's to make a decision, a verdict. E ele precisa tomar uma decisão, um veredito. But before the verdict is made, Mas antes de decretar o veredito, God the Father looks to His Son. Deus o Pai olha para o seu filho, He looks to Jesus, olha para Jesus. and He says, do you know Him? E ele pergunta, você o conhece? Do you know her? Você a conhece? I know their sins are all there, Eu sei que os pecados deles são esses aí. but do you know him or her? Mas você o conhece ou a conhece? And if Jesus steps forward and He says, Father, E se Jesus vai à frente e diz, Pai,
I know they are sinners, Eu sei que eles são todos pecadores, but I gave my life for sinners. mas eu entreguei minha vida pelos pecadores. I know they've made many mistakes, Eu sei que eles cometeram muitos erros, but they have repented. mas eles se arrependeram. Jesus says, Father, I know they love me. Jesus diz: Pai, eu sei que eles me amam. Father, I just spoke to him this morning, to her this morning. Eu acabei de falar com ele hoje de manhã, falei com ela hoje de manhã. Father, see the scars in my hands, I died for him or her. Pai, vê as cicatrizes nas minhas mãos, eu morri por ele e por And ela. if Jesus says that of you, E se Jesus disser isso de você, the Father says it's enough. e o pai dirá: é o suficiente. Blot his names out of the sins. Remove the sins from the book. Apaguem os seus pecados desse livro. Keep his name in the Lamb's book of life. Guarde o nome deles no livro da vida do Cordeiro. But God forbid that our names come up in the judgment. Mas Deus, que não queira Deus que os nossos nomes não estejam And the nesse Father livro. looks to the Son, E o pai olha para o filho, and the Son has to bow his head. e o filho precisa baixar a cabeça. He said, Father, there was a time that they confessed to me, Se houve um pecador que não se arrependeu, houve um tempo, Senhor, Pai, que ele confessou seus pecados para mim, but I haven't spoken to them for a long time. mas faz tanto tempo que nós não conversamos. They have not bowed their knee before me for many months. Faz meses que não se ajoelham perante mim. They've let go of their faith. Abandonaram a fé. Oh, Father, I don't know him. Pai, eu não os conheço. I don't know her. Não os conheço. God forbid that that would be our experience. Que não seja esse o nosso caso. Number one, because Jesus is coming. Em primeiro lugar, porque Jesus está voltando. We must know God. Devemos conhecer a Deus. Number two, because Jesus is coming. Segundo ponto, porque Jesus está voltando. We need to be faithful. Precisamos ser fiéis. You see, Jesus said, he who endures to the end, the Jesus same diz, will be saved. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. To be an Adventist in the last days Ser adventista nos últimos dias requires faithfulness. requer fidelidade. It requires keeping our eyes fixed upon Jesus. Requer manter nossos olhos fitos em Jesus. The Apostle Paul writes in 2 Timothy chapter 4, O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo Beginning in capítulo verse 4, 3, começando no versículo 3. for the time will come when they will not endure sound doctrine. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Again, Jesus said that in the last days, Novamente, Jesus disse que nos the últimos dias devil's deceptions will be so well crafted os enganos de Satanás serão tão bem arquitetados that he would deceive, if possible, even the very elect. que ele enganará, se possível, até os escolhidos. And in verse 4 in 2 Timothy chapter 3, E em 2 Timóteo 3, verso 4, he says they turn their ears away from the truth. diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade. They don't want to hear the truth. Não querem ouvir a Makes verdade. them feel uncomfortable. Isso os deixa desconfortável. Now, after Jesus spoke about end time events in Matthew 24, Depois de Jesus ter falado sobre os eventos do tempo do fim em Mateus 24, he finished up that passage with a parable. ele termina essa passagem com uma parábola. We find that parable in verse 45, Matthew 24, E 45. encontramos essa parábola no versículo 45 de Mateus It's a very, 24. very interesting parable. É uma parábola muito interessante. Jesus said, who then is a faithful and wise servant, Jesus diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, whom his master has made ruler over his household, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, to give them food in due season? para dar-lhes o seu sustento a seu tempo? So here we have a master, Então aqui temos um mestre, we have a servant, um senhor, temos um servo, we have a household, e temos uma casa, um lar, and we have a special type of food. e temos um tipo especial de alimento, de sustento. It's not just any food, Não é qualquer alimento, but it's the right food for the right time. mas é o alimento correto para o momento correto. Jesus said, Jesus disse: blessed is that servant, bem-aventurado é aquele servo whom when his master comes will find so doing. que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Now in the parable, the master is Jesus. Nessa parábola, o Senhor, o mestre, é Jesus. The household is the church. Essa casa é a igreja. The servant is those who preach or teach or share the word. E os servos são aqueles que pregam, ensinam ou partilham a palavra de Deus. Jesus said that we need to be giving meat in due season. Jesus disse que nós devemos dar o alimento no devido tempo. There is a present truth message for today. Há uma mensagem de verdade presente para hoje. It is a message that is not popular in the world. É uma mensagem que não é popular no mundo. It is a message that calls for repentance. É uma mensagem que pede arrependimento.
It is a call for us towards holiness. É um chamado à santidade. It is a call to be separated from the things of this world. É um chamado para nos separarmos das coisas deste mundo. It is calling people to a high standard of Christian living. É uma convocação das pessoas a um padrão mais elevado de It is a viver. message that says Jesus is coming soon. É uma mensagem que diz: Jesus está voltando. It says fear God and give glory to him. Temei a Deus e dai-lhe glória, The hour of his judgment has come. porque é chegada a hora do seu juízo. Worship the Creator. Adore o Criador. Babylon is fallen, Caiu a grande Babilônia. Don't worship the beast in his image. Não adore a besta e a Don't sua receive imagem. his mark. Não receba a sua Here is marca. the patience of the saints. Aqui está a perseverança Here are dos those who santos. keep the commandments of God Aqueles que guardam os mandamentos de and have the Deus faith of e Jesus têm a fé de Jesus. and have the testimony of E têm o Jesus. testemunho de Jesus. It is a present truth message for our time. Essa é a mensagem de verdade presente para o nosso tempo. Jesus said, blessed is that servant if he does so. Jesus diz: bem-aventurado é este servo se o fizer But assim. then in verse 47, Mas ele continua no versículo let's look at 47, verse 48. 48. But if that evil servant says in his heart, Mas se aquele mau servo disser no seu coração: my master is delaying his coming. o meu Senhor tarde virá. Now notice, he's not saying this from the pulpit. He's not saying? He's not saying it from the pulpit. Ele não está dizendo isso aqui do púlpito. He's not officially preaching that Jesus isn't coming soon. Ele não está pregando oficialmente que Jesus não vai voltar em But breve. Jesus says he said it in his heart. Jesus diz aqui: ele disse em seu coração. He said maybe he's not coming as soon. Talvez ele não esteja voltando We've tão been breve preaching about the assim. soon coming of Jesus for more than 150 years. Já faz mais de 150 anos que pregamos sobre o breve retorno de Cristo. No, the church is strong. It's in a good position. A igreja está bem sólida, está numa boa situação. We have influence with political powers around the Temos world. influência com os poderes políticos neste mundo. Our institutions are strong. Nossas instituições são bem solidificadas. Let's not be an alarmist. Não sejamos alarmistas. Let's not make people feel uncomfortable. Não deixemos as pessoas desconfortáveis. Don't talk about the soon coming of Não Jesus. falemos sobre o breve retorno de Jesus. He says that in his heart. Ele diz isso no seu coração. Verse 50. Verso Oh, 50. verse 49 still. Verso 49, perdão. He begins to beat his fellow servants. E começa a espancar os seus conservos. He begins to criticize those who are talking about the soon coming of Jesus. Começa a criticar aqueles que estão falando sobre o breve retorno de Cristo. He begins to eat and drink with the drunkard. Começa a comer e beber com os beberrões. Revelation chapter 17, there is a woman. Em Apocalipse capítulo 17, há uma mulher. We know a woman in Bible prophecy represents the church. Sabemos que uma mulher em profecia bíblica representa a igreja. It says her name is Babylon. Diz que o nome dela é Babilônia. She makes all nations drink the wine of her fornication. E ela faz com que todas as nações bebam do vinho da sua That is her fornicação. false doctrine. Isso são as falsas doutrinas. When we lose the urgency of the coming of Jesus, Quando perdemos a urgência do breve retorno de Jesus, there is a tendency for us to start eating and drinking with Babylon. temos uma tendência de começar a comer e beber com Babilônia. Start compromising Bible truth, Começamos a fazer concessões às verdades bíblicas. de-emphasizing our distinctive truths Minimizamos nossas verdades distintivas, because they're not popular. porque não são populares. You understand? Estão entendendo o que eu estou falando? This is no time for us to compromise. Não é o momento de nós fazermos concessões. Jesus is coming soon. Jesus está voltando em breve. Some 600 years before Christ, Há uns 600 anos antes de Cristo, Nebuchadnezzar built this giant golden image. You know the story. Nabucodonosor construiu essa imagem gigantesca. Você conhece a história? Called for the representatives from his realm to be there. E ele convocou todos os representantes do seu reino para And at the estarem ali. sound of the music, everyone was to bow down before the golden E ao image. som da música, todos deveriam se curvar diante da estátua And when de the ouro. music started to play, A música começou a tocar. everybody started bowing down, Todo mundo começou a se curvar. except for Shadrach, Meshach, and Abednego. Exceto Sadraque, Mesaque e Abdenego. They were not the only Jews there. Não eram os únicos judeus ali. There were others, Havia outros. but they reasoned with themselves. Mas eles raciocinaram. You know, it's not that big of a deal. Sabe, também não é um problemão isso aqui. God knows that I worship Him. Deus sabe que no meu coração eu o adoro. You know what? Let me not rock the boat. Não vamos agitar a situação, não. Let me just act as though I'm bowing, even though I'm not. Eu vou fazer de conta que eu estou
me Shadrach- curvando mesmo não estando. Meshach and Abednego didn't move. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego não se moveram. You can imagine some of their friends pulling on their coats saying, just get down, Dá get para imaginar down. alguns dos amigos puxando a roupa. Se baixa, se He baixa. said, no, we stand. We worship the God of heaven. Estamos em pé, nós adoramos ao Deus Criador. Word gets to the king. E a palavra chega, essa situação chegou até os And ouvidos they do come rei. and they stand before the king. E agora eles estão perante o rei. Now suddenly the king E realizes, de repente o rei percebe. oh, this is Shadrach, Meshach, and Abednego. These are good guys. Sadraque, Mesaque e Abdenego são bons rapazes. They're honest. São honestos. I want them in my kingdom. Eu quero eles no meu reino. Now some have wondered, where was Daniel? Alguém se pergunta, mas onde estava Daniel nessa história? Possibly the king, knowing Daniel, Possivelmente o rei, conhecendo bem knew that Daniel, he would never bow down. sabia que Daniel nunca se curvaria. Maybe he sent Daniel on some errand for the kingdom. Talvez ele mandou Daniel fazer alguma coisa no But he reino. forgot about his 3 friends. Mas ele se esqueceu dos 3 amigos. And the king gives them another chance. Amazing. E o rei dá a eles mais uma oportunidade. É incrível isso. A pagan king to give somebody a second chance? Um rei pagão dando a alguém uma segunda chance. No, he realized, no, these are good guys. I want them. Ele percebe, eles são bons rapazes, eu os quero no meu reino. But at the same time, his reputation was on the line. Mas ao mesmo tempo sua reputação agora estava em jogo. It's as if the king says, listen, boys, just go along with it for now. É como se eles estivessem dizendo, rapazes, por favor, Come on, simplesmente... don't make me look bad. não me faça parecer ridículo We aqui. all know you worship Jehovah. Todos sabemos que vocês adoram a Jeová. Listen, I'm going to give you another chance. Eu vou dar a vocês mais uma oportunidade. They said, oh, king, we don't need another chance. Eles disseram, ô rei, não precisamos de mais uma oportunidade. Our minds are made up. Nossa decisão já está tomada. The God that we worship is able to deliver us from your fiery O Deus a furnace. quem adoramos é capaz de nos libertar But even if he does da not fornalha. deliver us, E mesmo se Ele não nos libertar, We're not going to bow down to your golden image. não vamos nos curvar perante a sua imagem de The ouro. king was filled with rage. O rei agora ficou irado. You know what happened? Sabe o que aconteceu? They Vocês were sabem. thrown into the fiery furnace. Eles os lançaram na fornalha de fogo. And the king got up and he looked into the opening of the O furnace. rei se levantou e olhou pela abertura da fornalha. And with a trembling voice he said, Did not we cast 3 men bound into that fire? E com a voz trêmula ele disse, não lançamos nós 3 homens naquela fornalha? He said, Behold, I see the form of the 4th man. Mas eu vejo a forma de um 4º homem. And he is like the Son of God. E ele parece o Filho de When we Deus. stand up for Jesus, Quando nós nos colocamos de pé por Jesus, Jesus stands up for us. Jesus também se levanta por nós. When Stephen stood before the council Quando Estevão se levantou perante o and he concílio, was being condemned by the same men that condemned Jesus just 3.5 years before. sendo condenado pelos mesmos homens que haviam condenado He Jesus said, I alguns look up anos in heaven, atrás, I see Jesus ele disse, eu olhei aos céus e eu vi Jesus standing at the right hand of God. de pé diante do trono de Deus, da When we destra de stand up for Deus. Jesus, E nós, quando nós estivermos de when pé we por stand up for Jesus, truth, quando nós estivermos de pé pela verdade, Jesus stands with us. Jesus fica de pé conosco também. One of our AFCO schools is in Indonesia. Uma das nossas escolas do EFCO é na Indonésia. Indonesia is the most densely populated Muslim country in the world. É o país muçulmano mais densamente populado no mundo. And religious liberty is somewhat tolerated. E a liberdade religiosa é um tanto quanto tolerada. But there is a strong movement in Indonesia amongst the Muslims, the more conservative Muslim groups. Mas há um grande movimento entre os mais conservadores, os muçulmanos mais conservadores. And from time to time there's persecution against the Christians. E de vez em quando a perseguição chega aos cristãos. But we have a AFCO training school. E temos uma escola de capacitação ali também. And part of their responsibility, part of the program, E parte do programa is to go out into the community. é entrar na comunidade. Now you can't just knock on the door and ask if somebody wants to study the Bible. Você não pode simplesmente bater a porta das pessoas e dizer, você quer estudar a Bíblia comigo? But you can talk to them about their health. Mas você pode conversar com as pessoas sobre a saúde delas. You can do a health survey with them. Pode fazer uma enquete de saúde. And if they're interested in learning more, E se eles quiserem saber mais, then you can go and you can visit with them. você pode ir visitá-los mais And vezes. little by little you can start introducing the Bible. E de pouquinho em pouquinho você começa a apresentar a Bíblia. A couple of years ago, I got a call from the director of our school in Indonesia. Há alguns anos eu recebi uma ligação do diretor da nossa escola na Indonésia. He said, Pastor Ross, Ele disse, Pastor Ross, you won't believe as to what just happened. você não vai acreditar no que acabou de acontecer. I said, tell me. Eu digo, me conta. He said, 2 of our students 2 dos nossos alunos were going door to door in a village. estavam batendo de porta em porta na vila, It had a strong Muslim presence. uma presença muçulmana muito forte.
But they went door to door, and as they were trained, they did the health survey. Mas eles iam de porta em porta, fazendo as enquetes de saúde, They looked for openings to try and share the Bible. procurando uma abertura para conseguir partilhar da Bíblia. And then they would always stop at a roadside cafe and they would have lunch. E pararam numa lanchonetezinha para comer alguma coisa, para almoçar. They had been doing this for about 2 weeks. Fizeram isso por 2 semanas. And one day while they were in the restaurant eating, E um dia ali no restaurante comendo, most of the people in the restaurant had left. a maioria das pessoas no restaurante já tinha saído. And the owner of the restaurant came over to the 2 young men E o dono do estabelecimento veio falar com esses 2 jovens. and he began to speak softly to them. E começou a falar baixinho com eles. He said, "Boys, I need to tell you, Ele disse, rapazes, eu preciso dizer uma coisa para vocês. there are people in this village that are very angry about what you are doing. Tem gente aqui nessa vila com muita raiva do que vocês estão fazendo. They know that you are Christian Eles sabem que vocês são cristãos. and they see you going from door to door. E eles veem vocês batendo de porta em porta. They have vowed Eles fizeram um voto that they are going to beat you guys up. que eles vão espancar vocês. They're going to drive you from their village so you never come back." E vão levar vocês para fora dessa vila para que vocês nunca mais retornem. The boys, of course, were surprised to hear this. Os rapazes ficaram com medo do que ouviram. And they said to the man, Surpresos. "Well, why haven't they done it yet?" E perguntaram ao dono do estabelecimento, mas por que não o fizeram ainda? And the owner of the restaurant just looked at them very calmly. E o dono do restaurante olhou para eles com bastante calma. He said, "Oh, it's because of the other man that's with you." É por causa do outro homem que vai com vocês. They said, "What man that's with us?" Que outro homem vai conosco? He said, "No, it's the tall man that's always wearing white. É o grandão de branco, tá sempre com vocês. He always walks a few steps behind you. Ele sempre anda alguns passos atrás de vocês. And when you go to the door, he stands behind looking." E quando vocês vão para a porta, ele fica um pouquinho à distância observando. Well, the boys knew it was just the two of them. Mas os rapazes sabiam, só havia eles 2. They asked the owner of the restaurant again. E eles fizeram a mesma pergunta para o dono do restaurante. They said, "A man dressed in white?" Um homem em branco? He said, "Oh, yeah, yeah." Sim, sim. They said, "Well, where is he now?" E onde que ele está agora? The owner of the restaurant says, "No, he never comes inside. E o dono do restaurante disse, não, ele nunca entrou He aqui. always just stands out there. Ele sempre fica lá fora. And as soon as you're done eating, he steps in behind you and keeps following E quando along." vocês terminam de comer, ele começa a perseguir vocês When you novamente. stand up for Jesus, Quando você se levanta por Jesus, Jesus stands up for you. Jesus também se levanta por você. Yes, because Jesus is coming, friends. Sim, porque Jesus está voltando, amigos. We must be faithful. Amen. Precisamos ser fiéis, amém? Faithful to the truth. Fiéis à verdade. Faithful to Jesus. Fiéis a Jesus. Point number 3. Ponto número 3. Because Jesus is coming, Porque Jesus está voltando, we have a work to do. temos uma obra a desempenhar. For this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world, Porque esse evangelho do reino será pregado a todo mundo. as a witness unto all Em nations. testemunho a todas as nações. Then the end will come. Então virá o fim. Now that great commission Essa grande comissão applies not only to taking the gospel to those who have never heard it before, se aplica não somente àqueles que ainda não ouviram o in some evangelho, distant country far away, em países distantes, longínquos, but it refers to those in our community that have mas never heard the também se gospel. aplica em nossa comunidade. It might refer to people living under our roof that have never really heard the gospel. Talvez as pessoas que vivem debaixo do nosso teto e nunca ouviram o We have a evangelho. work to do. Temos uma obra a fazer. You see, Revelation chapter 14 is divided into 3 parts. Apocalipse 14 está dividido em 3 partes. The first 5 verses describe the 144,000. Os primeiros 5 versículos descrevem os 144 mil. It shows them victorious in heaven, standing with the Lamb on Mount Zion. Mostra que eles são vitoriosos, estão no céu ao lado de Cristo no Monte Sião. And then from verse 6 onwards, it tells us how they got there. E do verso 6 em diante nos conta como eles chegaram lá. Starting in Revelation chapter 6, you have the 3 angels' messages. Começando no Apocalipse 14:6, temos as 3 mensagens angélicas, Taking the everlasting gospel to all the world. levando o evangelho eterno a todo mundo. And after the message is given, E depois dessa mensagem ser in proclamada, verse 14, Jesus is pictured as coming to reap the harvest of the earth. no versículo 14, Jesus é retratado com uma foice para colher as pessoas da terra. The proclamation of the 3 angels' messages A proclamação das 3 mensagens is angélicas God's last warning message to the world. é a última mensagem de advertência de Deus a este mundo. Now let me ask you a question. Pergunta: Do you have to be a Seventh-day Adventist to be saved? você precisa ser um adventista do 7º dia para ser salvo? Do you have to be a Seventh-day Adventist to get your name written in the Lamb's Book of Life? Precisa ser um adventista do 7º dia para ter seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro?
The answer is no. A resposta é não. What do you have to do to get your name written in the Lamb's Book of Life? E o que é preciso para ter seu nome inscrito no livro da vida? You receive Jesus as your personal Savior. Receber a Jesus como seu salvador pessoal. You confess your sins. Confessar seus pecados. Your name is written in the Lamb's Book of Life. O seu nome está inscrito no livro da vida. And you are on the road that's leading towards heaven. E você está no caminho que leva ao céu. But the devil Mas o diabo wants to get people to get off that road leading to heaven. quer que as pessoas saiam desviar as pessoas dessa rota. After all, he doesn't want anyone saved. Ele não quer que ninguém seja salvo. And so what he has done, Então o que ele fez, just before we get to heaven, logo antes de a gente chegar ao céu, the devil has built a detour in the road. o diabo fez um desvio na rota. It comes to a fork. Chega numa bifurcação. There is a narrow road that leads to heaven, Tem um caminho estreito que leva ao céu, but there is a wide road that leads somewhere mas else. tem um caminho largo que leva para outro lugar. Now, according to Bible prophecy, Mas vendo o que a profecia bíblica diz, it's unfortunate, but it's true. é triste, mas é verdade. The majority of the Christian world A maioria do mundo cristão is going to end up taking the detour. vai terminar entrando nesse desvio que o diabo fez. They're going to give heed to the devil's lies, Vão dar ouvidos às mentiras do diabo. and they're going to set themselves up for deception. E aí vão se preparar para serem enganados. But God is not just standing by. Mas Deus não está aí só olhando. You see, right where the road divides, Logo quando surge a bifurcação na estrada, God has put 3 giant signposts Deus colocou 3 placas ali de trânsito bem grandes. because He doesn't want anyone to take the detour. Porque Ele não quer que ninguém pegue o desvio na rota. And He's got 3 giant signposts. They look like angels. E Ele tem 3 grandes placas na estrada que parecem anjos. And they have a warning message for Christians. Tem uma mensagem de alerta para os cristãos. And the message is Babylon is fallen, is fallen. E a mensagem é: caiu, caiu a grande Babilônia. Don't worship the beast and his image. Não adore a besta e a sua imagem. Worship God the Creator. Adore Deus, o Criador. Those who heed the signposts Aqueles que derem ouvidos a will be essas placas protected from the devil's deceptions. serão protegidos dos enganos de Satanás. Do you have to be an Adventist to be saved? É preciso ser um adventista para ser salvo? No. Não. But in the last days, Mas nos últimos dias, you best listen to what the Adventists are saying é melhor dar ouvidos ao que os adventistas estão dizendo, if you want to avoid the deceptions of the devil. se quiser evitar os enganos do diabo. Does that make sense? Faz sentido? That's why it's an important message. É por isso que a mensagem é importante. Because Jesus has sheep in many folds. Porque Jesus tem ovelhas em muitos redis por aí. But before probation closes, Mas antes do fechamento da porta da graça, Revelation chapter 18, Apocalipse capítulo 18, the earth is illuminated with the glory of the fourth angel. a terra está iluminada com a glória do quarto He anjo. says, Babylon is fallen, is E fallen. diz: caiu, caiu, grande And a Babilônia. voice is heard from heaven, come out of her, my people. E ouve-se uma voz do céu: sai dela, povo meu. See, Jesus is going to call his people, Jesus vai chamar o seu povo. those whose hearts are loyal to him. Aqueles cujos corações são fiéis a Ele. There's going to be one fold and one shepherd. Haverá somente um rebanho, um só pastor. Yes, we have a work to do. Sim, temos uma obra a fazer. A work that needs to go to our neighbors and our friends Uma obra que precisa ir até nossos amigos, To our nossos communities. vizinhos, nossa and comunidade. around the world. Em todo o mundo. Jesus is coming. Jesus está It is a voltando. life and death message. É uma mensagem de vida ou morte. Jesus said, you'll know the truth, Jesus disse: conhecereis a and the verdade, truth will set you e a free. verdade vos libertará. I was about 8 or 9 years of age. Eu tinha 8 ou 9 anos de idade. I grew up in a pastor's home. Cresci num lar, meu pai era pastor. I was born and grew up in South Africa. Nasci e cresci um pouco na África do Sul. We traveled to many different towns and cities in pastoral work. Viajamos por muitas vilas e cidades fazendo obra But pastoral. when I was about 8 or 9, I remember it was a Sabbath afternoon. Eu tinha 8 ou 9 anos e eu me lembro, era um sábado à tarde. And I had 2 of my cousins that were visiting with me. E 2 primos meus estavam comigo. And my parents said to us, E meus pais me disseram: they said, we're going to go rest a little bit. a gente vai tirar um cochilinho. They said, shh, don't make too much noise. Não façam muito barulho. And of course it was Sabbath. E era sábado. So they told us, you can't just run wild. Não fica correndo e gritando por aí, por You favor. can't be riding your bicycles all crazy. Não fica andando de Oh, you need to be bicicleta para cima e calm, para you need baixo. to be calm. Mas calminho, hoje é sábado à tarde. Well, there we were, the 3 boys. E estávamos nós ali, eu com meus 2 And we primos. said to ourselves, what are we going to do? E a gente ficou pensando: o que é que a gente vai fazer? We gave some ideas. Demos algumas ideias. And then somebody said, hey, you know what?
we can be missionaries. Ah, e alguém disse, sabe o quê? A gente pode ser missionário. We said, oh, that's a good idea. Gostei da ideia. Now, if you grow up in Africa Se você cresce na África and you want to be a e missionary, quer ser um missionário, you think you have to go to India. talvez você pense, agora a gente precisa ir para a Índia. If you grow up in North America E se você cresceu na América do and Norte, you think I'm going to be a ah, eu missionary, vou ser missionário. you think Africa. Aí você pensa, preciso ir para a África. But we were in Africa. Mas já estávamos na África. And so we said, oh, we can't be missionaries. Ah, mas a gente não pode ser We missionário. can't go to India. Não tem como a gente ir para a Índia. And somebody else said, well, wait a minute, maybe we could go to our neighbors. Aí alguém disse, mas peraí, a gente pode ir para os vizinhos? We said, oh, yeah, we could do that. É, gostei, a gente pode fazer isso. We said, what are we going to tell them? E o que é que a gente vai dizer para eles? We thought a little bit more. A gente pensou um pouquinho mais. We said, we will sing them a song. Vamos cantar uma música. What song? E qual música? Behold what manner of love the Father has given us. We'll sing that song. Behold what manner of love. We Okay, don't have that one. you don't have that one? No. That's a Bible verse. Put to music. É um versículo bíblico que a gente coloca a música nela. We said, okay, we're going to sing that Tá song. bom, vamos cantar essa música. And then we said, we're going to read them a verse of Scripture. Vamos ler um versinho da Bíblia. What verse was it going to be? E qual verso será? Well, that was easy. John 3:16. Ah, foi fácil. João We knew the 3,16. verse. Já sabíamos o versículo. So there we were, dressed in our Sabbath suits. Então a gente estava lá vestindo o nosso paletó de sábado. My mother said later on she heard the back door close. E minha mãe disse depois, ela ouviu a porta dos fundos She looked fechar, through the curtains. olhou pela cortininha She saw the three musketeers marching down the e driveway. viram os 3 mosqueteiros indo And pela off we estrada. went. E foi que e aí We a went gente to the saiu. neighbor, we knocked on the door. Fomos aos nossos vizinhos, batemos a porta. When they opened up the door, we said, hello, we are here to tell you about Jesus. E quando eles abriram a porta, olá, nós estamos aqui para falar sobre Jesus. And before they could say anything, we started to sing our little song. E antes que eles pudessem dizer alguma coisa, começávamos a cantar. And when we were finished singing our song, E depois de terminar a música, we opened up the Bible. abríamos a Bíblia, It didn't matter where we opened. não importava em que página Could be abríamos, Isaiah. era Isaías. For God so loved the world that he gave his only Porque begotten Deus amou Son. o mundo de tal maneira que deu seu único filho. We quote John 3:16 Citávamos João 16, We say, "Thank you for 3:16. listening." Obrigado por ouvir. and we go to the next house. E íamos para a próxima casa. And we were going from house to house to E de house. casa em casa em casa. It was going pretty good. E estava indo muito bem nosso projeto. But then we came to one house Finalmente chegamos numa casa. and there were cars parked all up and down the street. E havia muitos carros estacionados na rua. Cars parked up on the front lawn. Carros também no gramado. There was something happening at the house. Tinha alguma coisa acontecendo dentro daquela We said, casa. well, should we go? Será que a gente entra? Ah, yeah, let's go. Ah, vamos, vamos. So we went and we knocked on the door. E chegamos lá e batemos a porta. And the lady of the house, she opened the door. E a senhora abriu a porta. And we said, hello, we are here to tell you about Jesus. E nós dissemos, olá, estamos aqui para lhe contar sobre Jesus. And before we could sing our song, Mas antes de podermos cantar a música, she said, oh, ela disse, well, come inside. entrem. Well, no one had invited us in before. Ninguém nos havia convidado a entrar. She turned around and she started walking down towards the living room. E ela se virou e começou a ir em direção à sala de estar. So we followed her in. E a gente a seguiu. And we walked into and turned into the living room. Quando entramos na sala de estar, And the living room was filled with people. ela estava repleta de gente. And the TV was on. A TV estava ligada. They're watching a game of rugby. Estavam assistindo um jogo de rugby. Rugby in South Africa is football to Brazil. Rugby na África do Sul é o futebol para o brasileiro. It's a religion. É uma religião. And so the lady came in. Então a senhora veio. She said, these boys are here to tell us about Jesus. Esses garotos aqui estão aqui para nos falar sobre Jesus. Well, of course, nobody looked at us. Ninguém olhou para a gente. They all just kept watching the TV. Estavam todos olhando para a televisão ainda. Well, my cousin Ashley, O meu primo, Ashley, he was the brave one. He walked over, he turned the TV ele off. foi o corajoso que foi lá e desligou a televisão. Well, then we had everybody's attention. Agora todo mundo olhava para nós. And when we saw the look on their face, E a gente viu a expressão no rosto we de cada said, um. let's make this quick. Vamos apressar com isso We aqui. sang our little song just as quick as we could. Cantamos nossa musiquinha o mais rápido We possível. quoted John 3:16. Citamos João 3,16. We turned the TV back on. Ligamos a televisão de We said, volta. let's go, let's go. Agora vamos embora. So we turned and we made our way down the hallway. E saímos pelo corredor. We opened up the front door and started down the stairs. Abrimos a porta de entrada e saímos pela escadaria. And just then we heard a voice behind us. E logo nesse momento ouvimos uma voz atrás, dizendo: It was the lady that had invited us in. foi a senhora que nos convidou para entrar. She said, wait a minute, boys, come back here. Rapazes, espere um momento. Voltem. I remember we walked up the stairs and stood looking up. E nós chegamos até as escadarias e ficamos olhando para cima. There were tears running down her cheeks. Havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto.
She said, "Thank you, boys, for coming to my house Muito obrigado, rapazes, por virem à minha casa to tell me about Jesus." para me contar sobre Jesus. Right there and then I said to myself, E nesse momento eu disse para mim mesmo: this is what I want to do for the rest of my life. é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. I want to tell people about Jesus. Eu quero contar às pessoas sobre Jesus. For there is no greater joy that you can ever have Porque não há maior alegria que podemos ter than the joy of telling others about Jesus. do que a alegria de contar aos outros Yes, sobre heaven is a Jesus. real place. Heaven is real. Sim, o céu é real. There are really streets of gold. Tá, de verdade tem lá ruas de There ouro. really is an angel choir. Realmente há lá um coral de anjos. And one day soon we're going to be there. E um dia, em breve, nós nos reuniremos lá. And we're going to worship at the feet of Jesus. E vamos adorar aos pés de Jesus. We're going to praise God the Father for His saving grace. Vamos louvar Deus o Pai por sua graça salvífica. We'll sing in the angel choir. Cantaremos num coral angelical. But can you imagine somebody coming up to you in heaven Mas dá para imaginar alguém chegando perto de você no céu. saying, "My brother, my sister, Meu irmão, minha irmã, thank you for inviting me muito obrigado por me to convidar come to that evangelistic a series. ir até aquela série evangelística. Thank you for taking the time to do a Bible study with me. Obrigado por separar um tempinho para dar estudo bíblico para mim. I am here because you brought me to Eu Jesus." estou aqui porque você me trouxe até Yes, Jesus. we want to go to heaven, Sim, nós queremos ir para o céu, but we don't want to go alone. mas não queremos ir We sozinhos. want our family to come. Queremos que nossa We família want our também vá. neighbors to come. Nossos vizinhos, We want our work colleagues to come. nossos colegas de trabalho. Yes, because Jesus is coming, Sim, friends. porque Jesus está voltando, We amigos. have a work to do. Temos uma obra a Not just fazer. the pastor or the evangelist, Não somente o pastor ou o evangelista, but every single one of us have an influence, a sphere of influence. mas cada um de nós temos uma esfera de influência. We should be praying specifically for people Deveríamos estar orando especificamente pelas pessoas and looking for opportunities to bring them to e Jesus. buscando oportunidades para trazê-las a Cristo. Final point, Último ponto, because Jesus is coming, porque Jesus está voltando. we need to always remember Precisamos sempre nos lembrar, the best is yet to come. o melhor ainda está por vir. This world is not our home. Esse mundo não é o nosso lar. We are just passing through. Estamos simplesmente passando por aqui. Our real home is in the kingdom of heaven. O nosso lar de verdade é no reino dos céus. Let not your hearts be troubled, Jesus said. Não se turbe o vosso coração, Oh, disse you might have Jesus. trials and difficulties down here, Você pode ter tentações, dificuldades, provações aqui, but let not your heart be troubled. mas não se turbe o vosso I am coração. preparing a place for you. Estou preparando um lugar para And vocês I'm going to come back and get you. e eu vou voltar novamente. Yes, because Jesus is coming soon. Sim, porque Jesus está voltando em The breve. best is yet to come. O melhor ainda está por vir. The Apostle Paul says in 1 Corinthians 2 verse 9, O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2:9, but it is written, mas como está escrito, eye has not seen, as coisas que o olho não viu, nor ear heard, e o ouvido não ouviu, neither has it entered into the heart of e man, não subiram ao coração do homem, the things that God is preparing for those that love him. são as que Deus preparou para os que o amam. You can't even begin to imagine what heaven's going to be like. Não dá nem para começar a imaginar como vai ser o céu. Oh, I want to share one thing with you though. Eu quero partilhar com vocês mais uma coisa. One thing that I'm looking forward to in heaven. Uma coisa que eu estou buscando lá no céu. Probably one of the most important things I'm looking forward to. Talvez uma das coisas que eu mais anseio ver lá no céu. Yes, we want to see Jesus. Sim, queremos ver Jesus. We want to see God the Father. Queremos ver Deus o Pai. But if you read the description given to us by the Spirit of prophecy, Mas se você ler a descrição que o Espírito de Profecia nos dá, when we all finally get to heaven, finalmente quando todos nós chegarmos ao céu, Jesus will lead us in to the presence of the Father. Jesus vai nos conduzir à presença do Pai And we will sing our praises to Him. e cantaremos nossos louvores a Ele. But then when the Father looks at the faces of the redeemed, Mas quando o Pai olhar para os rostos dos remidos, His prodigal children that have finally come home, os seus filhos pródigos que finalmente voltaram para o lar, His heart will be so filled with joy o coração do Pai estará tão cheio de alegria that He will break forth into singing. que Ele vai romper em cânticos. Now you might say, Pastor Ross, where did you get that? E talvez você diga, Pastor It's in the Ross, Bible. de onde você tirou isso? Está na Nahum Bíblia. 1:9. Nahum 1:9. Naum 1:9.
says that he will rejoice over you with singing. It's Zephaniah. Zephaniah. 3:17. That's what it is. Thank you. É Sofonias 3:17, que ele vai se alegrar e se regozijar sobre vós com cânticos. Now you can just imagine being in the presence on that sea of glass Dá para imaginar estar presente ali naquele mar de and cristal hearing the Father sing for joy. e ouvir o Pai cantar de alegria. There can be no greater joy than that. Não vai haver alegria maior do que essa. You see, of Abraham it says, Da- of Abraham it says, De Abraão nós lemos, he was a foreigner. ele era um estrangeiro, He was looking for a country estava buscando um país, uma terra, whose builder and maker is God. cujo construtor e arquiteto é Deus. And we are told that in 1 Thessalonians 4:16, E em 1 Tessalonicenses 4:16, for the Lord himself will descend from heaven porque o mesmo Senhor with descerá a do shout, with the céu voice of the archangel, com alarido e com a with the voz do trumpet of arcanjo God, e com a trombeta de Deus. and the dead in Christ shall rise first. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Then we who are alive and remain Depois nós, os que ficarmos shall be vivos, caught up to meet them in the clouds, seremos to meet the arrebatados Lord in the air, juntamente com eles nas and nuvens, thus we shall always be with the a Lord. encontrar o Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Yes, because Jesus is coming, friends. Sim, porque Jesus está voltando, The amigos. best is yet to O come. melhor ainda está por vir. We're Adventists. Somos adventistas. We believe in the soon coming of Christ. Acreditamos no breve retorno de We need to Jesus. know Jesus. Precisamos conhecer Jesus. We need to be faithful to the truth. Precisamos ser fiéis à verdade. We need to work to save souls. Precisamos trabalhar para salvar almas. And we need to remember the best is yet to E come. precisamos nos lembrar que o melhor ainda está por vir. One final story. A última história. I read about a missionary. Eu li certa vez sobre um missionário. He lived many years ago. Ele viveu há muito tempo He's atrás. from the United States, Ele é dos Estados Unidos. but he had committed his life to mission work in Africa. Mas ele havia se comprometido a ter uma vida missionária na África. His whole family was in Africa with him. Toda a família foi para a África com ele. But over the years, No decorrer dos anos, after doing lots of work in mission work, depois de muita obra missionária ali, his family members one by one got sick. seus parentes, seus familiares, um a um, foram ficando doentes. They died. Morreram. This was in the 1800s. Isso foi nos idos Didn't dos have all of the 1800. medical equipment we have now or help, Não havia tanto equipamento médico como temos hoje, but the missionary kept going. mas o missionário continuava. Finally, he buried his wife in Africa. Finalmente ele enterrou sua esposa na África. By this time, he was old. E ele já estava velhinho agora. He wasn't able to do as much as he usually did. Já não conseguia fazer o tanto quanto fazia So antes. finally, the time came for him to go back home to the United States. Chegou o momento agora de ele voltar para os Estados Unidos. And so he gathered up his few belongings. E ele reuniu os seus poucos pertences He went down to board a ship that was headed to New York City. e ele entrou num navio que estava indo para Nova York. But it just so happened, this was 1910, Isso foi em 1910. that Theodore Roosevelt, President President Theodore Roosevelt o of the Theodore US, Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, he was a very outdoors kind of president. He loved the outdoors. He loved adventure. ele era um presidente que gostava das atividades ao ar livre, de aventura. He actually came and explored the Amazon. E ele veio aqui explorar a Amazônia até. But at this occasion, he was in Africa. Mas nessa ocasião o presidente estava na África. He was gathering some different specimens for the Smithsonian Museum in Washington, Ele D.C. estava conseguindo algumas espécies de animais para um museu lá nos Estados Unidos. But he was also on the same ship headed to New York City. E ele também estava no mesmo navio que ia para a cidade de Nova And of York. course, the missionary saw all of the pomp and fanfare around the president. E o missionário viu toda a pompa que estavam fazendo ao redor do presidente. But he was all by himself. Mas ele estava sozinho. Finally, when the ship made its way into the shore, into the harbor in New York, Finalmente, quando o navio agora aportou em Nova York, it seemed that the whole city had come out to welcome the president home. parecia que toda a cidade se reuniu para receber o presidente de The volta. band was playing. A banda tocava. The senators and the mayor, they were all there. Os senadores, o prefeito, todos estavam lá. The public was there to cheer the president. O público estava ali para acenar para o presidente. The old missionary stood and watched on the deck from the ship. E o missionário, o velho missionário, ali no deck do navio, He ficou watched the olhando. president leave the ship, Olhou o presidente descendo, deixando o navio, and he was escorted away by the large crowd. e foi escoltado e foi levado pela multidão. Finally, when the people had left, he picked up his little suitcase Finalmente, quando a multidão saiu, ele pegou sua maletinha and he got off the boat by himself. e saiu do navio sozinho. There was no one there to greet him. Não havia ninguém ali para cumprimentá-lo.
And so he went and he found a room to stay in a cheap place, cheap Finalmente ele hotel. conseguiu um quartinho num hotel bem baratinho. And he walked upstairs and he went to his room. E quando subiu as escadarias, entrou no quarto, And he went inside and he put his suitcase down. colocou ali a maleta. It was late, it was time for bed. Já era tarde, era hora de dormir. But before the missionary got into bed that night, Mas antes de ele ir dormir essa noite, he did what he had done for many, many years. ele fez o que vinha fazendo há muitos e muitos anos. He got on his knees and began to speak to his God. Ajoelhou-se e começou a falar ao seu Deus. Now the old missionary knew his God, O velho missionário conhecia o seu Deus. and God knew the old E missionary. Deus conhecia esse velho missionário. They spoke like old friends. Eles conversavam como velhos amigos. And after praying for a little bit, E depois de orar um pouco, the old missionary said, "But Lord, there is something on my mind." o velho missionário disse: Senhor, tem algo na minha mente He says, "It's bothered me some." que tem me incomodado um pouco. He said, "Lord, it just doesn't seem fair." Não parece justo, Senhor. He said, "I've committed my whole life to mission work in Africa. Eu comprometi toda a minha vida ao trabalho missionário na África. I've given my family for mission work. Entreguei minha família à obra missionária. And now finally I come back home E agora finalmente eu volto para casa and there's not even one person to greet me. e nem sequer uma pessoa para me cumprimentar. You would think maybe a few people from the church would come and welcome me home." Talvez algumas poucas pessoas da igreja pudessem me receber ali e me levar a casa. But he said, "Lord, there's no one here." Mas, Senhor, não tem ninguém aqui. And then in the stillness of the night, E aí, naquela quietude da noite, he heard that still small voice speak to him that he knew so well. ele ouviu aquela voz mansa e suave que ele conhecia muito bem. And God said to his faithful missionary, E Deus disse ao seu fiel missionário: "Ah, my son, but you're not home yet." Ah, meu filho, mas você não está em casa ainda. He said, "Wait for the welcome when you really get home. Espera só até ver a recepção quando você de Wait fato for the chegar ao angel lar. choir to sing. Espera só até ver o Wait coral for the angelical trumpets to cantando. sound. Espera as trombetas You're not tocarem. home yet, my Você child. não está em casa You're ainda, not meu home filho. yet. Você não chegou ao lar We're ainda. not home yet Não chegamos ao lar because ainda. Jesus is Porque coming. Jesus está voltando. The best is yet to O come." melhor ainda está por vir. Friends, we're Adventists. Amigos, somos adventistas. We have a hope that burns within our heart. Temos uma esperança que faz o nosso coração arder. Hope in the coming of the Lord. Esperança na vinda do Senhor. Let's stand while we pray. Fiquemos em pé e vamos orar. Dear Father in heaven, Querido Pai que está nos céus, we are so grateful that you have not left us orphans. nós te agradecemos muito porque Tu não nos deixaste órfãos. But Jesus said he would never leave us nor forsake us. Jesus disse que jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. You have promised us mansions Tu in nos the kingdom of prometeste heaven. mansões no reino dos céus. But you have asked us to work a little longer. Mas Tu nos pedes, Senhor, que trabalhemos um pouco mais. You have asked us to be faithful to you and to your truth. Que sejamos fiéis a Ti e à Tua verdade. You have asked us every day to take time to know you. Que diariamente separemos tempo para Te conhecer. And you have promised to come get us soon. E Tu nos prometeste vir Keep e nos us buscar em faithful. breve. Keep us faithful, Mantenha-nos, Lord. Senhor, fiéis. For we ask this in Jesus' É o que name. te pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém. God bless you. Deus os abençoe.